tudo bem com você? Vou falar oi, vou falar ei, vamos mudar um pouquinho o olá. Não consigo, tento mudar, mas não consigo. Eu gosto de falar com você, tudo bem? Eu espero que você esteja muito bem, você e sua família estejam tendo aí um ótimo dia, uma ótima semana e que seu coração esteja cheio de alegria e de expectativa. É sempre muito gostoso estar aqui, porque juntos, mais uma vez, com certeza, nós vamos aprender, crescer e ser abençoados. Você sabe o que é o medo? Você tem medo? Medo de quê? O que o medo representa na sua vida? Medo de andar de avião, medo da violência, medo da morte, medo de viver cada fase da vida, medo de perder alguém. Você tem medo de quê? Ou será que você não tem medo de nada? Você sabia que o medo é saudável até um certo ponto e que depois, aí sim, começa a ficar uma situação complicada? Pois é. Então, para falar sobre isso, nós convidamos o psicólogo clínico Dalton Ricaldoni e é bom que você preste atenção, sem medo algum, de aprender aqui conosco. Não é isso, Dalton? É isso aí. Você Obrigada por ter vindo. Tá sumido. Tamo aí, vamos caminhando. Agora, depois dessa pandemia, deu uma virada esquisita, mas agora vamos pôr o negócio andar para frente. É verdade, é verdade. A pandemia, inclusive, é um assunto que tem que fazer parte dessa história do medo, porque tem gente que até hoje continua com medo da pandemia, ou não da pandemia, mas medo da pandemia voltar, medo do coronavírus, enfim, vamos falar sobre tudo isso, daqui a pouquinho eu volto. Ok. Obrigada, viu, meu querido? Bom demais. O Dalton aqui, você sabe, né, desde os primórdios da civilização, sempre felisiana, ele está conosco. Na cozinha eu imagino uma torta cappuccino. Eu já falo aqui, você me conhece, que tudo que leva café eu amo. Então você já conseguiu imaginar, né? Você que gosta de café. Não gosto de café. Outro dia nós comemos uma torta, o tiramisu, que é um doce que leva café, e minhas meninas falam assim: mamãe, eu não senti o gosto de café, estava bem fraquinho. Então, até você que acha que não gosta de café, com certeza, quando comer alguma coisa assim, muito bem feita, como essa de hoje, você vai gostar, né? A gente vai mostrar o passo a passo. Quem vai nos ensinar é a confeiteira Rosana Lima, não é isso, Rosana? Isso. Até quem não gosta de café pode gostar dessa torta. Exatamente. Eu, assim, não sou uma fã de café e adoro essa torta. Ah, então, que ótimo. E é fácil? É fácil. Ai, que Pra bom. qualquer pessoa fazer. Dá conta. Dá conta. Daqui a pouco eu volto também pra gente aprender. Tá bom. Obrigada, viu, querida, Obrigada por ter a você. vindo. Delícia, tem palavra do coração de Deus pro seu coração e muito mais. Você, claro, vai continuar aí comigo com seus olhos, coração e ouvidos bem atentos. Sabe por quê? O Sempre Feliz de hoje já começou. Vou continuar por aqui, já vamos começar na cozinha por causa do passo a passo dessa torta de cappuccino que a gente vai aprender agora. Muito bom, Rosana, bem-vinda, querida. Obrigada, Márcia. Obrigada, primeira vez que você vem, né? Isso. Então, muito bem-vinda. E já trazendo essa delícia aqui de torta, fácil de fazer, como você disse. Fácil de fazer, qualquer pessoa pode fazer e vai, assim, encantar todo mundo, da família, os amigos, todo Ah, mundo. que maravilha. Então, vamos começar? Vamos começar. Aliás, fala só pra gente aí como é que é a estrutura dessa torta, porque não tem uma pronta, né, pra gente mostrar como é que é a estrutura dela. Ela é uma torta montada, uma torta tipo pavê, como é que é? Ela é uma torta montada, estilo torta de limão. Todo mundo já conhece, só para ter uma ideia, né? Que é biscoito de maisena, Com né? manteiga, Faz uma massinha, vai pro fogo um pouquinho e aí vai montando ela em camada. Ah, delícia. Maravilha. E ali, aquilo ali é um brigadeiro ou aquilo ali Não, isso aqui é o chocolate derretido, tá? Ah, tá. Eu já deixei ele que vai ser a cobertura. Não, ele vai no meio. Sabe?
sabe? Então, tem a massa, vem aí é o ganache, né? Que eu vou fazer o ganache. E depois vem o creme de cappuccino por cima. Ai, que delícia. Gente, e assim, é uma torta que dá muita energia, né? Porque café e chocolate... Eu, por exemplo, amo café com chocolate quando eu tô precisando de energia. Um chocolatinho meio amargo ou amargo com um café também sem açúcar. Pra mim, assim, é uma bomba de energia. E combina, né? O paladar fica agradável. Verdade. Né? Então, vamos lá? Começar? Vamos lá. São 300 gramas. Aqui eu trouxe já o biscoito triturado, tá? Você pode triturar ou no liquidificador ou no processador. Tá. De preferência. Aí eu vou colocar, aqui é o chocolate em pó, tá? Meio amargo. E aqui é a manteiga que eu vou derreter. Tá. Deixa eu só um pouquinho pra cá, senão eu fico te atrapalhando aqui. Não, sem problema. Muito pertinho. Aqui eu vou colocar esse é um pacote, 200 gramas? Não, isso aqui são 300 gramas, tá? Dá mais ou menos quase 2 pacotes, que normalmente é 170 gramas cada pacote. Ah, tá. Tá? Então são 300 gramas. Isso aqui são 50 gramas de chocolate meio amargo, 50%, tá? Que é o meio amargo também. 50 gramas é uma colher de sopa, Rosana? Mais ou menos, só para quem não tem balança em não, casa? na verdade são 2 colheres de sopa. Ah, tá. Tá? Desculpa. Porque quem não tem balança em casa? Não, são 2 colheres de sopa e aí a gente mistura. Enquanto isso, vou colocar aqui para derreter rapidinho. Tá. Eu mesma tinha uma balancinha, estragou. Então, não posso fazer nada que tenha pesagem, assim, né? Às vezes eu vou lá na minha irmã, que é minha vizinha. Minha irmã é minha vizinha. Me empresta a balança, me dá um ovo. Não, hoje em dia a balança, ela em lojas de confeitaria, supermercado, ela é super acessível. Mais fácil, Sim, é mais acessível e ela não é tão cara. Não, não é. Ela ajuda bem. Exatamente. Quem gosta de cozinhar, principalmente vai fazer alguma coisa na confeitaria e fazer sempre, mesmo que não seja para fora, mas para sua casa, é bom ter uma balança, Sim, né? é bom. Você vai fazer um macarrão, por exemplo, você precisa pesar, tem que ter a grama certa, né? Na confeitaria, isso é fundamental. Qualquer graminha a mais ou a menos, ela vai interferir na receita, no sabor, tudo. É verdade. Porque a gente faz, tem muita coisa que a gente faz, você receita que você vai meio que... Ah, não, põe mais ou menos. E nas receitas salgadas, até que dá mais para você fazer isso. Dá, mas a doce... Em algumas não dá, né? Não, na maioria. É da maioria, né? Na maioria não dá. Então, eu derreti aqui, pode ser margarina ou manteiga, são 5 colheres de sopa, tá, gente? Aí eu vou misturar aqui. Aí fica aquela massinha, né? Fica massinha. Gostosa, quebradiça, assim. Exatamente. Eu vou misturar aqui um pouquinho no início, mas depois é na mão, gente. Não Mão na tem jeito. massa. Mão na massa. Joia. Então, acho que enquanto você vai amassando aí para chegar no ponto... Ah, tá. Vou deixar o pessoal anotar a receita na hora de ligar a batedeira. Tá, eu achei que fosse ligar a batedeira depois. Maravilha. Olha o cheirinho, gente. Começa a levantar esse cheirinho de biscoito, assim, com manteiga. Muito delícia. Parece um biscoito amanteigado, né? Aquele biscoitinho amanteigado. E tem o chocolate, né? Ainda tem o chocolate, para piorar a situação. É porque, normalmente, a torta de limão, ela não tem o chocolate. Mas como é uma receita de cappuccino, ela, na massa, ela tem o chocolate. Aham, maravilha. Você, Rosana, trabalha com confeitaria há muito tempo? Você trabalha só com confeitaria? Hoje, sim. Hoje, tem 8 anos que eu estou com confeitaria. Eu sou publicitária formada, tá? E aí, resolvi enveredar nesse meio que eu amo. Aham, uma delícia, muito. né? Isso. É muito bom. Você proporcionar delícia para as pessoas, isso é muito bom. É o prazer de servir. É uma delícia você fazer algo e a gente fala assim, né, a preparação tão demorada e a delícia de comer, o comer é tão rápido, né? Sim, mas você proporciona algo para a pessoa. Mas eu acho também, quando você entrega ao cliente e ele te dá um retorno, é tão, assim, é um carinho, sabe? No coração. Então a gente, pelo pode menos... ir falando, se você conseguir falando e amassando. Não, já tá pronto, inclusive. Já? Eu vou até mostrar aqui pra vocês. Parece que ela... Parece que não vai dar liga, mas é isso aí. Não, mas porque como ela vai pro forno, ela já dá. Aí eu vou despejar aqui. Aí depois você vai dar uma amassadinha, ela vai... Vou dar uma amassadinha. Isso. Agora, pra torta, gente, normalmente precisa de um
que seja Fundo removível. fundo removível, justamente para tirar a torta, não ter problema. Ou aquela tá? que abre de lado também, né? Ou isso também, Tá. tá? Ela parece uma areia mesmo, você falou? Parece uma areia. Falou certinho. Exatamente. Igualzinho uma areia. Vou colocando aos pouquinhos pra gente... E aí, eu começo normalmente assim, do lado, Tá. tá? Pra depois ir pro fundo. Lembrando que não precisa untar, né? Porque ela já tem Não, muita já manteiga. tem muita manteiga. Aí não precisa untar. Isso. Ela vai Aí aderir. você faz a altura que você quiser a sua torta, tá? Se você tiver, porque existem aqueles aros que são menorzinhos de tortas, pode fazer, não tem problema nenhum. Quem Tá. escolhe é você. Eu tô fazendo um maior aqui exatamente porque eu tenho receita para isso. É. E a pessoa vai vendo, se ela achar que faltou torta para a parte de baixo, ela diminui a altura da lateral também, né? Exatamente, exatamente. Maravilha. Mas quando eu te perguntei sobre confeitaria só, eu quis dizer só na parte de doces, na parte de confeitaria. Também foi, a minha pergunta foi em dois sentidos, tá. né? Se você trabalha com a confeitaria só a parte de doces, ou você trabalha com salgados também? Não, só doce. Realmente só doce. Aí são docinhos. O que aconteceu aqui, Jesus? O barulho. É porque tá ligado o forno. São docinhos, bolos, sobremesas. Então, que na maravilha. parte de confeitaria mesmo. Delícia. Aí é muito importante, gente, esses cantinhos aqui, a gente tentar não deixar eles muito grossos. Ah, nem grosso nem fino. Exatamente. Porque senão, na hora que a pessoa for partir, fica um pedaço muito grosso de massa, tá? Então é bom, vai fazendo assim, aqui agora. E fino demais também, ela racha, né? Racha. Por Na hora de isso que é assar mesmo. muito importante também ficar 5 a 10 minutos, mas cada um tem um forno, né? Então a pessoa conhece o forno dela. Então é sempre dar uma olhada para não rachar, porque se rachar, aí na hora de desmontar É um perigo, é né? um Ela perigo, quebrar. exatamente. Bom, gente, aqui já é o ponto, tá? Dá para mostrar para todo mundo aqui? Tá. O Lucas tá mostrando, a gente pode levantar um pouquinho assim. Levanta assim. Isso. Aí agora eu vou colocar. Você pré-aquece o forno a 150, 180. Baixinho, né? Não é muito alto. Justamente para não aquecer rápido, né? Ela ir E virar um devagar. biscoito, né? Uma coisa. E virar um biscoito, exatamente. Tá. E agora eu vou Vou tirar esse daqui. Isso. Pode falar. Agora eu vou fazer a ganache. Eu já deixei, aqui tem 300 gramas de chocolate, tá? Meio amargo. E aqui 200 gramas, que é exatamente uma caixinha, tá? Eu já deixei assim para ficar mais rápido pra gente fazer. Tá. Eu vou só colocar rapidinho no micro-ondas. Porque ele deu uma endurecidinha, né? Ele deu uma... O chocolate você pode, tanto no banho-maria quanto no micro-ondas, mas ele Exatamente. logo, quando esfria, ele já endurece de novo, né? o ar-condicionado ajuda, né? exatamente. A esfriar. Então, é bom sempre ir antes, fazer alguma coisa antes. E aí, o que acontece? Para você derreter o chocolate, você vai derretendo de 30 em 30 segundos. 30 segundos, vai lá, mexe o um chocolate. 30 segundos, vai lá, mexe, até ele derreter totalmente, porque o chocolate, ele tem uma temperatura que, se ele for muito alto, ele queima. Queima, e aí ninguém pode perder nada, né? Mas a gente vai pegar pra exatamente. você, que eu tô do lado de cá. Obrigada, mas cuidado Ninguém aí que é tá, quente. pode deixar. Deu pra... O vidro é grosso, foi bom que aí não deu pra esquentar muito. Agora, tá vendo? Ainda ficou aqui, mas aí eu vou Mas misturando. é só de mexer, ele já vai, só né? de O mexer. calor dele Exatamente. próprio aí. Exatamente. Esse chocolate é o meio amargo? Esse chocolate é o meio amargo, tá? 50%. Porque a gente fala meio amargo, mas é 50%. Tá? Aí eu vou vindo aos pouquinhos e colocando aqui e misturando para fazer a ganache. Porque a ganache, Márcia, ela tem várias funções, né? De recheio, tem a função de cobertura, Isso. né? Então, essa proporção, ela tem que ser fiel, Ah, tá. tá? Porque ela é pro recheio.
300 de meio amargo e 200 de creme de leite. creme de leite, exatamente. Joia. E, gente, essa ganache aí, ela, como a Rosana disse, né? Ela tem várias, ela é versátil demais. Versátil. Você pode só ter a ganache, assim, ela meio com um fondue quentinha, não precisa nem ter a panela de fondue, mergulha uma fruta ali, um morango, uma uva. Sim. Você já tem uma sobremesa rápida, diferente, que sai daquela... Ah, eu não quero servir só uma fruta, né? Eu quero servir... Também não quero servir só um sorvete. Ela vira uma calda, ela vira uma cobertura. Sim. Então, ela é um achado mesmo, assim, essa... E facinho, né? Fácil de fazer, né? Então, é muito tranquilo. E a confeitaria, a gente tem que ter paciência, tranquilidade, né? Não pode fazer nada correndo, Não né? pode Até fazer porque nada toda correndo. torta, né? Quanto mais ela ficar mais um pouquinho, ou se é na geladeira, se é o caso ou não, você comer horas depois ou no outro dia é muito mais gostoso. Sim, sem Fazer dúvida. correndo na hora. Não. E eu trabalho muito com modelagem, Ah, que lindo. sabe? Eu faço modelagem de leite ninho. Então, você tem que ter uma, né? Paciência. Fazer com antecedência, né, Rosana? Exatamente. Ó, tá quase já quase. no jeito. Que aí, assim que a gente tirar, enquanto a gente tá fazendo aqui, já tá ali. Já tá lá. Lá você falou que são uns poucos minutos. São 5 a 10 minutos, não muito. Porque depois que eu colocar a ganache, ela vai pra geladeira. Ela tem que ficar 1 hora na geladeira. Pra chegar à consistência. Pra ter a consistência e tudo. Tá. Aqui, né, como a gente estava falando, se você quiser fazer como um fondue, ela já estava boa, né? Mergulhar uma Tá. fruta aqui, Tá, que a outra ela vai ficar mais exatamente. pesada, mais grossa, mais difícil. Sim. Ela como fome de dar. Delícia. Então, acho que agora a gente vai para o intervalo, não é isso? Direção! Vamos para o intervalo? Mas não é na hora do intervalo que vai bater? Ah, tá. Então tá falando que você tem que colocar os ingredientes aqui na batedeira antes da gente ir pro intervalo. Só pra gente ver, porque depois tem uma Ok. parte de batedeira, gente, que demora, né? É. Então a Rosana já vai mostrar aqui o que Vou põe na mostrar. batedeira pra fazer o creme de cappuccino. na E verdade- aí a gente vai pro intervalo e vai ficar batendo até se transformar nesse creme. É isso? Exatamente. Vamos lá. Agora eu troco com você. Ou você vai usar aqui? Vou usar aqui. Ah, tá. Tá? Pode ficar aí, Márcia. Então tá. É o seguinte. Ficarei aqui. Aqui tem uma xícara de água, tá? Eu tenho que aquecer, por quê? Porque eu tenho o café solúvel, que aqui é 50 gramas. Então, na hora que eu for fazer, colocar na batedeira, depois que ferver... Se ele estiver quente, ele não vai Exatamente. Solur. O que é? Ele não vai dissolver. Dissolver, exatamente. Né? Então, aqui tem 50 gramas de café solúvel, tá? Eu indico a melita, porque é a que a gente tem feito, que tem dado certo, tá? E aí, depois que ferver a água e colocar lá, a gente vai colocar também o açúcar, que são 2 xícaras de açúcar refinado, tem que ser união também. Ah, é? Uai. Porque eu já fiz com outros E não deu? e não deu certo. Olha, gente, interessante. A união faz a força, a propaganda de graça. Vamos fazer o seguinte, então, enquanto ferve a água, a gente vai deixar agora sim a receita na tela para você anotar essa torta que a gente está fazendo aqui, ó, passo a passo, calminho, para você aprender direitinho. Manda a brasa aí para sua família, as pessoas que você ama. Não quero anotar a receita, não sei fazer, então depois você liga para Rosana que ela faz para você. Mas quem Isso quer, aí. a receita tá na tela aí, vamos lá.
tirei a massa aqui pra você, Rosana, ótimo, que a Rosana, manda. gente, falou que agora nós vamos fazer assim, vou colocar... Coloca quente mesmo? Pode colocar quente, não Aqui tem pode problema desligar? não. Pode desligar, por favor, Márcia. Aqui tá a ganache, tá? É bom fazer a ganache, gente. Tá um cheiro, gente, um cheiro, um aroma maravilhoso aqui. É bom fazer a ganache quando você tirar a massa, tá? Porque se ela endurecer também não tem problema. Você coloca 10 segundinhos e aí resolve e ela Tá. fica assim. Porque ela vai pra cá, E aí daí vai pra geladeira. vai pra geladeira, fica 1 hora na geladeira, tá? E aqui, gente, é claro que a Rosana já trouxe esse passo, né? Que a gente não tem 1 hora aqui. 1 hora. Mas já trouxe uma que já tá na geladeira. Maravilha. Que cheirinho bom. Você vai ver o cheirinho bom na hora que eu fizer o creme de cappuccino. Ai, que maravilha. Aí você vai ver o que é cheirinho bom. O que é cheirinho bom, né, Rosana? É. Inclusive, eu tô vigiando a água aqui, já começou a borbulhar, ou seja, tá quase fervendo. Bom. Agora é só Então agora, deixar lá. Tira isso aqui, minha filha. Tira isso aqui, porque é filho da Martinha. Martinha, beijo! Filha da Martinha. Não desperdiça. Não. Aí, tô atrapalhando a estética. Mas isso aqui alguém vai lamber isso aqui ali, não, né? Não, preocupa não. Alguém vai lamber, né, dona Alguém? Tem dona Alguém aqui esperando. Ó. Quem é dona Alguém? Eu corto meu pescoço, mas eu não falo quem é, como diz minha mãe. Corta meu pescoço. Bom, gente, esse ponto já dá, tá? Eu vou pegar aqui o bowl Isso. da... Esse ponto já dá, então não precisa ficar fervendo. Não. Borbulhando demais, não. Vou desligar aqui, então. Aí eu vou colocar aqui no bowl. Vou colocar o café. E A a água. Agora você tá cheirando. Tá cheirando. Agora tá cheirando. É quanto de água mesmo, Rosana? Aqui é 1 xícara de água. Tá. Tá? 1 xícara de água. E aí são 2 xícaras de açúcar. refinado. Refinado União. União. Você tem que pedir para a União de patrocinar. É, né? Aí eu mexo aqui um pouquinho. E tem aí? que ser refinado também. Pode ser o cristal, demerara. Tem que ser refinado, tá? Aí aqui eu vou bater. Tá. Tá? Beleza. Então agora que a Rosana vai bater, é que nós vamos para o intervalo. Ali você pôs a água toda, não? Coloquei porque tinha um pouquinho aqui, Ah, tá, tinha um pouquinho a mais. um pouquinho a mais. Tá? Isso. Pode só... Fazer o seguinte, olha, vamos pro intervalo com a Rosana batendo aqui e depois do intervalo nós vamos conversar sobre medo com o psicólogo clínico Dalton Ricaldoni. É claro que você não vai sair daí, né? Não tenha medo de ser feliz, fica com a gente, porque com certeza você vai aprender muito e além dessa receita que a gente vai finalizar também depois, né, Rosana? Isso, vamos Então, pode finalizar. bater, manda brasa. Eu vou começar com... Ficou muito líquido. Senão espirra, né? É, devagarzinho. Depois daquele cheiro maravilhoso ali, demos um intervalinho para a gente se recuperar, mas já estamos de volta e vamos agora conversar sobre um assunto que é muito importante e muitas vezes é muito presente na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas conversas, nos nossos sentimentos, nas nossas reações. Mas é importante a gente parar, pensar, a gente entender mais sobre ele para saber até que ponto ele é importante na nossa vida ou não. Nós vamos falar de quê? Do medo. Você tem algum tipo de medo? Medo de voar, né? Viajar de avião, medo da violência, medo da morte, medo de viver cada fase da vida. Você tem medo de quê? Você sabia que o medo é saudável até um certo ponto e que depois aí sim começa a ficar uma situação complicada e por isso é importante entender qual é esse ponto?
Até que ponto e que ponto é esse que é saudável? Então, para conversar sobre esse assunto, eu converso agora. Conversar sobre esse assunto, eu converso, olha só, sem medo de errar e ser redundante, pleonasticamente dizendo, meu amigo psicólogo clínico Dalton Ricaldani. Tudo bem, Dalton? Tudo jóia, Mar. Que bom ter você. Tinha um tempão que você não via, tinha não mais vinha, tempo. né? Que você não via também, porque você acabou fazendo cirurgia de olho. Sem dúvida. Uma dessas ocasiões era essa. Eu estava fazendo, quando a Ana Paula me chamou, eu estava nesse processo dessa cirurgia, de ficar esperando aquilo. Mas faz parte, né? Faz parte, não tem outro jeito, né? Mas tem a data de nascimento avançada, então tem que... o DNA, né? O DNA de todos nós vai avançando e graças a Deus por isso, né? Tem medo que muita gente tem, a gente vai falar sobre medo agora. Eu acho que talvez até principalmente as mulheres, mas muitos homens também estão tendo esse medo, é medo de envelhecer. Só que é muito melhor envelhecer, né, gente? Se você está envelhecendo, é sinal que você está vivendo. Mas existe uma corrida louca pela busca pela juventude a todo preço e a gente vê pessoas fazendo procedimentos terríveis, né, na face, ficando transformadas por causa do medo de envelhecer e de assumir, né? Como você está aí todo charmoso, de barba branca, grisalha, né? Muitas pessoas têm medo de assumir que tem cabelos brancos ou que tem rugas. É claro que existem procedimentos estéticos que podem te ajudar a ficar com uma aparência melhor e nada contra, né? Eu faço botox para ajudar a melhorar, mas o medo é que é o problema, né, Dalton? Você conversa, recebe pessoas que têm também esse medo. A gente falou de vários medos, nós vamos falar do medo de uma forma geral, mas aí, como você falou aí do DNA, da data, né, de nascimento avançado, eu me lembrei disso, que a gente vê que muita gente está vivendo esse medo, né? Uma coisa que você falou e acontece muito é a supervalorização que as pessoas fazem dessa cosmética. Da aparência. Porque muitas vezes fica parecendo um negócio bem... Fica tanto, que muitas vezes a pessoa acaba ficando meio desfigurada, vamos dizer assim, né? E a pessoa vale pelo que ela é. Eu concordo com você e eu sou do ponto de vista que as pessoas têm que usar, assim, o que tiver, mas com um certo equilíbrio. Eu acho que as pessoas estão tão preocupadas com o que o outro vai pensar delas que elas não sabem o valor que ela tem. Né? É verdade. Eu falo que a única coisa que não tem jeito de fazer nessa coisa é o olho, propriamente, o olhar propriamente dito, né? Porque é um negócio que você não controla, né? Então, eu acho isso, a pessoa está hipervalorizando o exterior, apesar de que ela tem direito de cuidar, uma coisa não exclui a outra, claro. Mas o equilíbrio dessas coisas é que conta, né? Muitas pessoas, a beleza das pessoas, muitas vezes, vem de dentro, né? Claro. Então, se a pessoa sabe, ela pode se cuidar dentro desse nível que você colocou, mas ela tem que saber o valor que ela tem. Tem gente que tem uma autoestima baixíssima. Sim. Aí ela quer fazer todo um estético ali para ficar bom. Mas ela mesma não fica boa. E ela vai querer sempre arrumar. Ela não chega no lugar porque ela tem que resolver a autoestima dela. Ela tem que resolver o que está por trás dela, né? Porque, na verdade, a coisa mais importante no ser humano é o lado interior dele. Sim. Se você tem... O exterior, obviamente, é necessário, é importante, mas se o interior não estiver bem, o exterior, obviamente, não vai ficar. Claro. E a pessoa vai ficar procurando uma coisa que ela não vai encontrar. Não existe essa perfeição. Eu trabalho com os meus clientes da seguinte forma. A questão do psicológico vai do 1 ao 99. Não tem nem o 0, nem o 100. Não existe a perfeição. A perfeição é uma característica exclusiva de Deus. E o ser humano pode melhorar muito, mas ele não vai ser perfeito. Jamais vai conseguir. E uma das coisas é saber lidar com a vida de uma forma positiva. Por isso que a autoestima das pessoas, na maioria das vezes, é muito baixa. E quanto mais baixa a autoestima, mais ela vai criar uma forma de melhorar o exterior. Mas se ela não resolver o interior, ela vai sempre estar buscando e não chega nesse lugar. Claro, não tem esse lugar. Não existe, insaciavelmente. Eu já ia falar, quando você citou a autoestima, era exatamente o que eu ia falar. A gente já conversou muitas vezes aqui sobre isso. Eu falo muito sobre isso, que eu acho que é uma coisa importantíssima na vida de qualquer ser humano, é você ter a sua autoestima no lugar. E por isso é muito importante nós, pais, educarmos bem os nossos filhos
ensinando-os o senso de valor que eles têm, né? Nem aqueles pais que falam demais, você é o melhor, você que também já é outro extremo, né? Que depois a gente pode falar sobre isso, que a gente está até, né, meio que fugindo um pouco do assunto aqui do medo. Mas a baixa autoestima vai trazer medo à pessoa, não vai, Dalton? Por quê? Ela vai ficar insegura. Porque ela vai ficar insegura, vai ficar com medo de envelhecer, com medo de não ter ninguém, com medo de ficar sozinha, com medo de não dar conta, não é? Então, assim, existem pessoas que são mais medrosas do que outras. Esse medo, porque a gente vai falar sobre medo saudável também, né? Esse medo excessivo, esse medo que paralisa, esse medo que chega nesse lugar que é o ponto que ele deixa de ser saudável, o medo que impede a pessoa, não, mas não vou numa entrevista de emprego porque eu sei que eu vou ser reprovada. Esse medo de tentar um relacionamento depois que ela já teve um fracasso num casamento, por exemplo, num relacionamento, foi terrível, foi traída, foi machucada, foi ferida, então eu tenho medo de me abrir de novo. Esse medo que paralisa a pessoa, ele é um medo que vem de uma autoestima baixa lá atrás, na raiz do seu senso de valor, ou ele também pode ter sido causado e amplificado ao longo da vida por todas as dificuldades pelas quais a pessoa passou. Normalmente é um contínuo, né? Desde que ela nasceu e ela já cresceu. Se ela for mais bem amada, ela vai ficar bem. Se ela já foi mal amada, ela já vai ter uma dificuldade muito maior de lidar com isso. Então, ela vai sofrer muito mais. As pessoas mais positivas vivem melhor porque elas sabem o valor que elas têm. Já as pessoas que têm uma autoestima muito baixa, elas sofrem muito com isso. Mas a questão do medo, propriamente dito, que na verdade o medo saudável é o medo que a gente, por exemplo, uma criança. Se você deixar uma criança sair engatinhando e pôr a mão em tudo quanto é lugar, ela acaba machucando. Então, o medo, você tem que... Muitas vezes os pais falam com as crianças, não faz isso não dá certo, faz isso. Quer dizer, eles estão trabalhando a criança para ela aprender que ela não vai pôr o dedo em tudo quanto é lugar, ela não vai fazer tudo que ela quer. Então, isso é uma coisa saudável, é um medo saudável. Você vai ensinar a pessoa a fazer uma coisa que, se ela fizer, vai dar um problema para ela. É um medo protetivo, né? É um medo protetivo. É igual a gente. Então, assim, é claro, você não vai subir numa torre de alguma coisa, mesmo que você suba, você não é como uma pessoa que está acostumada com aquilo. Você pode até ir com o apoio de alguém. Mas isso é natural no ser humano. Você vai para um lugar alto, você não tem a mesma segurança. Então, isso é um medo saudável. É um medo que te faz não fazer uma besteira pior ainda, né? Agora, o medo é patológico quando ele sai dessa questão. Porque muitas vezes o que acontece? As pessoas têm essa história de vida, as pessoas sofrem, elas pegam inconscientemente, as pessoas acabam querendo colocar uma outra coisa no lugar. Ela não dá conta daquilo e quando a autoestima dela é muito baixa, ela tem uma dificuldade muito grande. Então, ela vai girando em círculo. Todas as formas patológicas são essas dificuldades que as pessoas têm. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante, e aí é que está o detalhe, tem coisa que a pessoa não sai sozinha. Ela não sai. Sim. Ela não sai. Ela faz o melhor que ela pode com aquilo que ela tem, mas ela não sai sozinha. Aí é que está a parte boa da psicologia é essa, porque você vai reeditar a história de vida da pessoa e vai trabalhar as coisas. Você vê que tem gente que passou por uma situação difícil, mas ela não sabe valorizar. Tem gente que cobra muito. Eu estava conversando com uma pessoa numa escola, até hoje, estava falando com ela, falei assim, a pessoa tem que entender que não dá para resolver tudo. Quando você cresce, quando você fica adulto, quando você olha para trás, tem coisas que você não fez da forma que deveria. Mas o ser humano não tem jeito, o ser humano não tem como você voltar atrás, você não tem como reeditar. Então, uma coisa que você tem que fazer é aprender a lidar com aquilo. Você deu o melhor que você tinha com aquilo que você pôde. Então, você pode até viver melhor
e tentar melhorar saudavelmente, mas você nunca vai atingir um nirvana, uma situação que você não tem problema nenhum. Sim. Agora, existem pessoas, as pessoas que são mais mal amadas, é claro que elas sofrem muito mais, a autoestima delas é baixíssima, ela não acha que ela tem valor. Então eu falo que você não nasceu assim, você cresceu assim e não precisa ser assim. Então, muitas vezes as pessoas podem melhorar, mas elas não acreditam. Depois de todo o histórico, ela tem certeza que dá errado. Sim. E eu tenho certeza que dá certo. Né? Então, quer dizer, você ajuda a pessoa a sair e ela, aos poucos, ela vai. É interessante que no trabalho que eu faço com várias pessoas, outras pessoas falam com ela, nossa, você mudou, você está mais firme. E ela não percebe. Não, e depois que eu fiz o trabalho com ela, que ela soube se colocar, as pessoas falam isso, como é que você conseguiu? De que você saiu? A pessoa, ela não consegue sair sozinha. Ela só vai sair quando você vai trabalhar aquilo que veio daquela história lá atrás, não chegando à perfeição, mas no sentido em que a pessoa dá para viver. Então, tem jeito de fazer isso. Ela não consegue sair sozinha, não é sair de casa sozinho, não, né, gente? Ela não sai da situação que ela tem. Não consegue, porque quem tem medo também é assim, né? Também tem medo de sair sozinho, de casa. não faz nada sozinho, mas está falando sair dessa situação, de onde ela vive, onde ela se encontra, né? E você estava falando aqui de autoestima, de senso de valor. Eu um dia estava falando com as minhas filhas, falei, gente, tem uma coisa que eu não tenho medo medo natural, medo de escuro, medo de altura, essas coisas naturais que são até protetivas pra gente. Mas assim, meu pai, ele sempre foi muito encorajador pra gente, os meus pais, né? Então, a gente era novinho, até conversar um pecado aqui do meu pai, né? A gente estava no interior, num lugar assim, e ele deixava a gente dirigir. 14 anos, não tem dirigir, nem ensinou a dirigir direito. Dava a chave do carro, vai dirigir. Então, todo mundo lá em casa dirige bem, ninguém nunca teve medo de não conseguir dirigir, de não tirar carteira. Então, assim, eles sempre nos incentivaram e sempre falavam assim, você consegue. Você consegue, você dá conta. Isso é muito importante, por isso que eu falo da criação dos filhos. Agora, quando você não foi criado dessa forma, quando você não teve essa realidade na sua família, ou teve ao contrário, a pessoa vai realmente crescer com muitos obstáculos e para ela tudo fica gigante. Né? Então, trabalhar isso é muito importante, né? E outra coisa, existem pessoas que têm medo de viver a própria vida, acabam vivendo a vida do outro, quer dizer, como se ele se anulasse. Ele não quer se enfrentar, ele não quer se reconhecer, ele não quer saber quem ele realmente é, do que ele é capaz, do que ele deseja na vida. Ele vive a vida do outro, vive a vida do marido, vive a vida do filho, ele vive a vida de outras pessoas, mas a vida dele, quem é ele? Você já trabalhou com certeza com muitas pessoas assim no seu consultório e como sair dessa situação também? Claro, como você disse, sozinho é impossível, mas como trabalhar isso? Quem está assistindo a gente, por exemplo, para começar algo, para de repente até procurar ajuda, porque fala assim, eu quero sair, eu quero viver a minha vida, eu quero ser eu mesma, eu quero descobrir do que eu gosto, do que eu sou capaz, que projeto que eu posso fazer para o futuro, quem eu sou. Então, isso é muito importante. Não, e quando uma pessoa é mais negativa, ela obviamente não vê o lado positivo que ela tem. Então, muitas vezes, fazendo a terapia, ouvindo, conversando, entendendo, perguntando, você vai ver que a pessoa tem uma capacidade muito grande, mas ela não dá conta disso. Muitas vezes a pessoa não dá conta porque ela não acha que ela tem valor, mas ela também não sabe o valor que ela tem. Então, quando você vai trabalhando essa história de vida, você vai mostrando para a pessoa o que ela fez, como é que ela chegou, para ela entender que ela tem qualidade. Porque muitas vezes ela fica presa na negatividade. Como é que uma pessoa pode ajudar os outros, como o exemplo que você deu, e não ter capacidade? É claro que ela tem, só que ela não tem para ela não sabe ganhar. Tem gente que viveu, né, desde pequena para fazer as coisas para os outros. Então, muitas vezes, ela acaba vivendo assim e não se dá o direito de poder
absorver aquilo que tem. Então, assim, para mim é uma coisa, a minha profissão para mim é uma coisa fantástica por isso, porque eu consigo tirar a pessoa de uma situação que ela não sai sozinha. Eu falo que, quando eu quero dar um exemplo, eu falo que é como se a pessoa tivesse caído num buraco que ela não sai sozinha. Então, para começar, não é um buraco que ela pode sair sozinha, ela está ali, ela vai precisar de uma ajuda. As pessoas positivas, você bate, estende a mão e puxa ela para cima. A pessoa negativa é como se ela não quer que você a ajude ou ela tem medo, então ela tá mais puxando para. Eu falo que ela bota o pé na parede do buraco e puxa para baixo. Por quê? Porque ela não dá conta do bom. Então, você tem que entrar e trabalhar aquelas histórias e trabalhar. Tinha uma cliente que eu acho fantástico, tem muito tempo, quando ela chegou na terapia, ela só falava e chorava. Ela chorava e falava. E eu falei com ela, não, pode ir falando e chorando, não tem problema não, você pode chorar e falar. De tanto ela ir falando devagarzinho e chorando, aos poucos, o que ela fez? Ela parou de chorar e começou a falar. E aí, daqui a pouco, ela foi elaborando e fazendo as coisas. Mas com uma negatividade muito grande, a pessoa não sai. Você já imaginou uma criança que cresce num ambiente em que ela não tem afeto? Ela tem certeza que ela não vale. Até porque ela cresceu num ambiente em que as pessoas não deram ela valor. Sim. Ela tem certeza que ela não vale, mas ela vale. Sim. Ela só não sabe sair dali. Claro. Aí é que é o lado de tirar a pessoa do buraco. Porque ela sabe que ela não sabe sair, mas ela não sabe como ela vai sair. Então, você tem que entrar e trabalhar o histórico dela para que ela vá para frente, né? Porque cada um tem uma história, né? Uma razão, um motivo pelo qual está nesse lugar, está nesse buraco. Então, você individualiza a vida da pessoa ali, ouvindo a história dela e sabendo o que fez com que ela... Porque muitas vezes ela mesma se enfia naquele buraco, né? Para fugir, enfim, todas essas questões. Nós vamos continuar falando, só dar um parêntese aqui, porque a Rosana Lima, você que chegou agora, ligou a televisão agora, ou está no YouTube agora, muito bem-vindo todos vocês. Bem-vindos. A Rosana Lima, confeiteira, estava ensinando a gente a fazer essa torta. Então, ela estava batendo creme de cappuccino. Ali é a massa, né, Rosana, com a ganache. Sim. Deixou na geladeira. Já deixei por 1 hora na geladeira. E agora eu tirei. E eu queria mostrar a textura que ficou o creme da ganache. Então, mostra pra gente, por favor, Rosana. Bate por 15 minutos, né? Bate por 15 minutos. Quanto mais tempo você bater, mais cremoso ele vai ficar, gente. Não sei se dá para vocês verem, olha. Você nem imagina que fica... Olha como é que fica. Esse creme é um que as pessoas colocam na água para tomar como se fosse um cappuccino mesmo? Às vezes normalmente é. Ah, já vi. Olha, gente, que cremosidade. E quanto mais você bater, Márcia, mais cremoso ele vai ficar. Para quem não viu, a Rosana bateu água quente, quase fervendo, a café solúvel e açúcar, tá, gente? Aí ela bateu por 15 minutos e virou esse creme super cremoso. Agora você coloca esse creme cremoso é redundante também, né, gente? Tem uns cremes mais cremosos que os outros. Esse creme, agora você coloca em cima. Em cima aqui, vou pegar uma colher que fica mais fácil. Aí eu vou pegar... Vou colocando, tá? Até preencher. Por isso que eu falei, que vai depender do quanto que você quer da massa. Mais alto, mais baixo. Tá. Maravilha. Se a pessoa quiser, pode usar um bico de confeitar? Pode, também, pode né? usar, pode usar. Eu trouxe aqui, como a gente está fazendo para as pessoas que estão em casa, às vezes elas não têm um bico de confeitar. Então, fica mais fácil fazer com a colher. Com a colher, isso. Então, vou deixar você fazendo aí, depois a gente mostra o resultado, tá bom? Tá joia. Nossa, tá com água na boca, Dalton? Vem que o Dalton sempre foi magrinho, esbelto, pode comer bastante torta. Bastante não, né? A gente nunca pode exagerar em nada, né, Dalton? Mas você gosta de doce, né? Gosto. Mas Bom, então, nós vamos retomar aqui o nosso assunto. A gente está conversando hoje sobre medo. A partir de que ponto esse medo, que pode ser um medo protetivo, que pode ser um medo natural da nossa vida,
o medo de morrer, o medo de perder alguém. Ninguém quer nem pensar no caso de perder alguém que ama, né? A partir de quando esse medo, ele se torna doentio ou patológico na nossa vida, Dalton? É porque a pessoa começa, quando ela vai, porque como de forma geral as pessoas não saem sozinhas, e a coisa mais injusta que tem é você falar para a pessoa, vai lá e faz isso. Se ela desse conta, ela teria feito, né? Por isso, o grande problema do ser humano é isso. Ele começa a guardar determinadas coisas, ele vai absorvendo aquelas coisas e ela vai entrando numa negatividade que depois ela não sai. Então, isso tem que trabalhar. Aí a pessoa começa a ver. É interessante que as pessoas têm medo de tudo. Você tem uma série de medos que as pessoas têm. Mas eles passam a ser patológicos, você vê, até de avião ou de qualquer outra coisa que a pessoa não consegue. E ela está sofrendo de véspera. Eu falo que ela sofre de véspera porque ela vai fazer uma coisa. E muitas vezes ela viaja, muitas vezes dá certo, mas ela vai estar sempre esperando que alguma coisa dê errado. A minha questão para os meus clientes é por que tem que dar errado? Quer dizer, né? Não tem necessariamente que dar errado. Claro, a gente não controla tudo. Você não tem o poder de controlar as coisas, mas você não precisa morrer de véspera. Você vai ficar preocupada com um negócio que vai acontecer. Quando você chega do outro lado, você está exausto. Você fica exausta por causa do desgaste físico. E muitas vezes, e as pessoas ficam com medo, elas começam a se proteger. Aí, na hora que elas começam a proteger, ela vai ficando com mais dificuldade e, cada vez mais, ela chega à conclusão que aquilo realmente não tem jeito. E eu falo que não tem jeito, assim, a pessoa tem essa sensação que não tem jeito, não é porque não tem jeito, é porque ela mesma já se prendeu numa cadeia dessa e tem um histórico. Você, se não se trabalhar o histórico desde a infância, você não tira a pessoa daquele lugar. Porque, por exemplo, eu estava conversando com os conhecidos o seguinte, a pessoa estava falando de ficar mais velho, né? Aí é que eu estou te falando, você vai ficar mais velho, mas você pode entender, você pode viver a vida de uma forma melhor. Cada fase da vida, da melhor maneira. Não, a vida pode ser, eu falo que a vida pode ser ótima, mas não vai ser perfeita. Eu falo que você tem 95% de qualidade. Os outros 15, você tem ali mais 5 ou 10%. 5? Não, do 100. Do 100. Do 100 você tem 85% de qualidade. Matemática melhorou agora. Você tem 85. Mais 5 vai dar 90. Esse 90 você ainda pode resolver um pouquinho, mas os outros 10, os outros 20 você não consegue mudar. Não está nas nossas mãos, né? Não está nas nossas mãos. Então, eu acho que o medo, ele tem uma relação, ele precisa até para ele ter um equilíbrio e essa parte patológica aí sair, de qualquer forma, a pessoa tem que entender que dentro dela tem uma confiança, um pouco de confiança pelo menos. Por exemplo, quando alguém vai ao seu consultório conversar com você e expõe a vida para você, ela tem uma confiança em você. E você, ao mesmo tempo, tem que conquistar que ela continue confiando em você. Porque você é um profissional com quem ela vai lidar durante um tempo. O filho confiar na palavra do pai. Meu pai está falando isso, então eu vou, né? A gente teve uma experiência agora, a gente estava viajando de férias, uma férias fora de época, né? A gente estava num parque de águas e tinha um brinquedo bem grande, bem alto. E a Mariana mais aventureira, igual a minha, a Larissa mais pé atrás, igual o pai. E aí ela falou assim, ai, papai, acho que eu não vou não, eu tô com medo. Aí ele falou assim, deixa o medo aí, vem. Eu falei assim, não, vai com medo mesmo. Porque muitas vezes você não vai deixar o medo, você vai junto com ele vai junto com você, mas você vai enfrentar aquela situação. Mas existe uma confiança na palavra que o outro te deu. Então, eu estou falando isso para fazer um gancho para aquilo que Deus nos fala, que daqui a pouquinho, se eu tiver tempo, eu vou falar rapidamente aqui. Quantas palavras Deus nos dá? Como aquele que nos criou. Eu já vou falar aqui de uma vez então, viu, Ana? Porque eu sei que não vai sobrar tempo. Aquele que nos criou, aquele que sabe da nossa estrutura, aquele que nos conhece absurdamente, perfeitamente, o nosso Pai. E Ele diz pra gente, muitas vezes, não tenha medo, confie em mim, eu tô com você. Se você passar pelo fogo, você não vai se queimar.
Quando você passa pela água, você não vai se afogar. É aquele pai dizendo assim, vem comigo. Você pode até estar com medo, mas confia no que eu estou te falando. Então, essa entrega da confiança no outro, todo mundo, acho que por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, tem lá dentro. Então, é muito interessante quando você, como profissional, ou pai, a mãe, ou líder, um pastor, uma pastora, dá uma palavra que vai puxar de dentro daquela pessoa aquele fiozinho de confiança e que ele vem e vai ligar ela a um outro estado de sair daquele medo que a aprisiona, né? E fazer com que ela fique livre e que ela comece a voar, como uma águia, como uma mãe passarinha começa, né, a trazer os filhos para voar. Ele está com medo, ele pendura na mãe e tal. Mas chega um ponto que ele fala assim, eu consigo voar, né? Isso é muito lindo. Mas aí é que a complexidade do ser humano é muito maior do que isso, mas é um negócio que você falou. É essa ideia de trazer, mas isso muitas vezes algumas pessoas vão vir mais devagar. Sim. E a outras já pulam, né? Igual, por exemplo, a criança pequena, ela acaba pulando num negócio sem ter a noção. E isso é que é o aspecto negativo, assim, ruim do a criança quer ir. Mas ela tem que colocar um limite nela para que ela não faça uma coisa que ela não dá conta. Mas aí você vê que você falou um negócio, você puxa a pessoa. Na verdade, a pessoa tem que sentir que você traz, mas você também tem que ter o tempo de ajudar ela a sair. Não se fosse fácil... Eu não falei puxar a pessoa, eu falei puxar algo dentro dela. Puxar aquele fio, né? Tentar desenrolar um fio que você faz... Talvez um papel ali de começar algo. E quando ela começa a ver, igual você falou, as pessoas mesmo vão falando, você está mais forte, está mais fortalecido. Ela começa a ver, ela começa a se deixar ser ajudada. Porque a pessoa tem que querer ser ajudada, né? Não, e muitas vezes ela também não dá conta, por exemplo. Essa pessoa que eu estou te falando era uma pessoa inteligente, capaz, uma mulher inteligentíssima, só que na hora de receber a coisa... Ela sempre, aquelas pessoas que excessivamente ajudou muita gente, mas ela mesma não apropria para ela. Então, na verdade, o meu trabalho é mostrar para ela que ela está até ajudando demais, né? E ela tem que aprender a lidar com isso, aprender a falar não, aprender a falar, sem que ela se sinta culpada por isso, né? Afinal de contas, ela também tem um direito. Claro. Mas enquanto você ela não entende que você pode ajudá-la para lá e sem que ela sinta culpa, ela não vai. Eu conheço pessoas assim. E a pessoa realmente, eu falo, olha, a Bíblia manda a gente amar o próximo como a nós mesmos. Então, o que você quer para o outro, você tem que querer para você também, né? E isso também é uma questão de uma ferida, de uma autoestima baixa, né, Dalton? Tipo assim, quando eu ajudo, quando o outro, ele se sente feliz comigo, eu me sinto bem, mais valorizada. Eu me sinto mais valorizada, né? Às vezes o outro nem valoriza tanto, né? Você faz tanto por uma pessoa que nem te valoriza tanto, mas você se sente valorizado por ajudar alguém, por ver que a vida do outro teve algum outro sentido, em alguma forma você ajudou, mas se ele não está bem consigo mesmo, é aquilo que você falou da busca incansável, no caso que a gente estava falando da beleza, vai fazendo plástico, vai fazendo isso e aquilo, nunca vai chegar a uma perfeição. Da mesma maneira, a pessoa que se doa demais, ela vai se doar sempre, porque ela acha que é naquela doação que ela vai encontrar o seu valor. E ela nunca vai conseguir 2 minutos para tudo, não, né? Para tudo, para o programa acabar? Misericórdia, isso me avisa agora. Vamos embora, Dalton? Vamos. Ela nunca vai conseguir. Ela falou assim, não vai conseguir o quê? Bem, nós vamos conseguir terminar o programa desse jeito também. Dalton. Ela nunca vai conseguir satisfazer esse desejo. Pode sentar, por favor, Dalton. Essa busca, né, por satisfação pessoal, enquanto ela não se amar realmente, não tiver o seu senso de valor, a sua autoestima no lugar. Aí você vai saber equilibrar. Eu dou aqui, eu ajudo ali, mas eu também cuido de mim, eu penso em mim. Dalton, seu Instagram, por favor, vamos continuar falando. Gente, é tanta coisa para falar, né? Eu também. Rosana, que coisa linda. Enquanto você deixa seu telefone e seu Instagram, eu vou servir aqui para nós. Meu telefone. Dá licença. Pode falar. O meu telefone é 99692-1870. Meu WhatsApp. Olha o cremosidade. Pode falar. Seu Instagram. Olha. Pega o garfinho, só para você
Isso. Você tirar ele. Arrasta pra cima. Isso. Que maravilha, Jesus! Ó, creme de la creme. Isso aqui é uma coisa. 1 minuto. Vambora. 1 minuto. Tá na hora de orar e provar, Rosaninha, minha filha. O que é isso? Vamos lá? Você que está aí acompanhando, aproveite esse momento e ore conosco. Pai, muito obrigada por ser um Deus maravilhoso que nos diz o tempo todo quem nós somos, o valor que temos e que nós podemos contar contigo para tudo e que em todas as situações, mais difíceis que sejam, que nós passamos ou passaremos, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco o tempo todo, cuidando de nós, nos alimentando física, emocional, materialmente. O Senhor é maravilhoso, é a fonte de tudo que precisamos. Abençoe todos. Se tem alguém com medo, Senhor, se o medo está aprisionando algumas pessoas que estão assistindo a gente, que o Senhor possa trazer essa liberdade, o senso de valor de que o Senhor ama cada um, cuida, e o Senhor capacita, fortalece, abre portas e abençoa. Muito obrigada pela vida do Dalton, da Rosana, que estão no programa de hoje comigo, que a tua bênção esteja sobre eles e em tudo que eles fizerem, sejam prósperos e bem-sucedidos. Obrigada por este alimento, que possamos sempre compartilhar com aqueles que não têm. No nome de Jesus. Amém. Delícia, Rosaninha, agora você dá seus recadinhos enquanto a gente prova essa maravilha, ó. Bom, eu gostaria de agradecer, né? E quem quiser me seguir, eu estou no Instagram como @limadoceconfeitaria. E eu faço qualquer tipo de doces, bolos e modelados. Só entrar em contato comigo pelo Instagram. Obrigada, Márcia. E aí? Delicioso. Maravilhosa. Vem cá, fica aqui pertinho de nós, no meio aqui, ó. Gente, delícia. Tem o amarguinho do chocolate, né? O cappuccino também não tem muito açúcar, apesar de ter posto açúcar, batido açúcar. Delícia, a harmonia dos sabores, amei. Obrigada, minha querida, parabéns. Obrigada, Dalton. Nada. Coma sem medo de ser feliz, meu amigo. Um grande beijo pra você, a gente se vê no próximo, sempre feliz, se nós, se Deus quiser. Tchau, até lá.